a terça-feira, fé não é sentimento. Muito importante essa lição, depois de vermos os exemplos da lição estudados ontem, não é? 2 positivos e 2 negativos, e entendemos que Deus quer nos agraciar com esse dom maravilhoso da fé. Vamos agora tentar entender melhor o que é a fé. E ela faz uma afirmação dizendo que fé não é sentimento. E Jesus disse que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, Mateus 17:20, nós moveríamos montanhas. Claro, nós sabemos o grão de mostarda pequenininho, o menor grão de todos, e minúsculo. Ainda assim, uma fé tão pequena pode produzir mudanças tão grandes. Essa é uma parábola, não é? A parábola do grão de mostarda que Jesus contou. E eu fico pensando muitas vezes, meus irmãos, se a gente chega a ter uma fé menor ainda do que esse grãozinho de mostarda. Mas lembrando que esse grão, ele cresce, se torna uma árvore frondosa, não é? E isso significa que a nossa fé também deve crescer e frutificar. De fato, nós precisamos, como diz o apóstolo São Paulo em Romanos 12, versículo 3, nós precisamos da medida de fé. Eu fiquei refletindo sobre isso, medida de fé. Será que cada um tem uma medida de fé diferente? Eu acho que sim, irmãos, porque cada um tem uma história, cada um tem um roteiro, um traçado, e aí cada um de nós vai buscar essa medida de fé que caracterize a sua experiência, a sua vida, e que honre e glorifique o nome do Senhor. Então vem o texto já mencionado ali no sábado à tarde, na introdução, no Efésios 2:8, não é? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E a autora pergunta, qual é o papel da fé na salvação? Por que é impossível dizer, não tenho fé porque Deus não me deu isso? Ora, primeiro, não podemos dizer que não tenho fé porque Deus não nos deu, exatamente porque a Bíblia diz o contrário. A fé é um dom de Deus, é um fruto do Espírito. E a fé não é a fé, nós vemos a fé que salva, a fé para salvar. Na verdade, a salvação vem daquilo que Cristo fez por nós. A salvação vem da atuação de Cristo no processo da redenção. E nesse pacote daquilo que Cristo fez por nós, ele nos comunica a fé para aceitarmos, para crermos. E até isso o Espírito Santo precisa fazer conosco, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fez todas as provisões para a nossa salvação. O Espírito Santo trabalha com todas as pessoas. E a reação nossa, a nossa resposta, é um resultado da aceitação ou não das provocações, da atuação do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós aceitamos, Ele nos provê, Ele nos capacita, Ele nos dá a fé necessária para crermos e aceitarmos. Que coisa maravilhosa. Primeiramente, diz a autora aqui nos comentários da pergunta 4, precisamos entender que fé não é algo concreto. Você não compra 200 gramas de fé, 1 quilo de fé, não é algo concreto. É uma resposta humana despertada pelo Espírito Santo. Então, é a ação do Espírito Santo na nossa vida, a nossa resposta permitirá ao Espírito nos dar o dom da fé e o fruto da fé. Cremos em Deus como um resultado da operação da sua graça, daquilo que Cristo fez por nós, do processo da salvação. Além disso, devemos lembrar também, se fé, por um lado, não é algo concreto, ele também não é um sentimento. E aqui vem um texto de Primeiros Escritos, que eu vou pedir para a produção colocar. Muitos não exercem aquela fé que tem o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes experimentar aquela sensação que unicamente a fé pode trazer. Sentimento não é fé. Cabe a nós exercitar a fé, mas aquele sentimento de alegria e bênçãos. Olha que coisa impressionante. Eu vou recorrer aqui a uma situação complementar que eu encontrei nos comentários de Ellen White acerca desse assunto. Ela vai confirmar aqui para nós na meditação este dia com Deus, que fé não é sentimento. Acabamos de ver, fé não é visão. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ela reproduz aqui o texto de Hebreus, mas ela vai dizer mais. Não podemos desonrar mais a Deus
do que duvidando de sua palavra. O sentimento, de modo algum, é digno de confiança. A religião nutrida e avivada pelas emoções é destituída de valor. A palavra de Deus é o fundamento sobre o qual nossas esperanças podem repousar com segurança, e na confiança que temos na palavra de Deus, nós somos estabelecidos, fortalecidos, fixados e firmados na rocha eterna. Veja aqui nesse texto desta meditação, este dia com Deus, 27 de maio, apareceu aqui nos comentários de Fé Não é Sentimento, da terça-feira, de Ellen White. Então, ela diz que ela liga a questão da nossa fé fundamentada na palavra de Deus. Não é no vazio, é na sua palavra. Alguns podem sentir que não têm fé por não sentirem Deus tão perto, mas esse não é o roteiro seguro para nós. Fé é confiar em Deus. A fé se manifesta numa confiança em Deus em todo o tempo, nos bons momentos, nos momentos difíceis, nos momentos de provação, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Os sentimentos não devem determinar a nossa experiência religiosa, nem o nosso relacionamento com Deus. Existe sim um espaço para os sentimentos na nossa experiência religiosa. Eles só não podem ser, nós temos o direito de nos emocionarmos, de rirmos, de chorarmos diante de questões espirituais, um hino, uma palavra, um sermão, uma mensagem, mas isso não caracteriza a nossa fé. Ellen White não está desprezando isso. Aliás, uma vivência religiosa isenta de sentimento é muito complicada. Eu até acho que não existe e nem deveria existir. E nem creio que seja possível combinar a profissão de fé, de vivência religiosa, sem sentimento. Uma música que nos toca, uma mensagem, um sermão, uma leitura, uma frase, mas isso não define a nossa fé. É importante que tenhamos claro isso. Os sentimentos não definem a nossa fé. O que define a nossa fé é a nossa confiança em Deus, o quanto ela está fundamentada na palavra de Deus e o quanto ela está fundamentada em Deus para se manifestar em todos os momentos, bons e maus, fáceis ou difíceis. E desta maneira, meus queridos irmãos, colocamos um ponto final na lição da terça-feira.